Eu vou começar a compartilhar aqui a tela. Já apareceu? Ótimo. Bom, pessoal, então, boa noite a todas e todos. A gente está aqui hoje, no dia 3 de agosto, começando a segunda aula do nosso curso de inverno, Métodos e Técnicas de Pesquisa em Instituições de Segurança Pública, Justiça e Privação de Liberdade. Estamos mais uma vez eu, Giane, Gorete, Fernanda e Amanda, e a gente vai fazer mais ou menos o mesmo esquema da última aula. Eu novamente vou poder ficar só na primeira parte, né? E a gente vai hoje, então, falar sobre, propriamente sobre algumas técnicas de coleta de dados, né? A gente falou na aula passada sobre a pesquisa qualitativa, né? E o que são dados qualitativos, né? Então, a gente vai aprender hoje falar um pouco sobre como a gente coleta esses dados qualitativos, né? E hoje a gente vai focar em basicamente duas técnicas, que são as entrevistas semi-estruturadas e os grupos focais, e a gente vai falar também de um instrumento muito utilizado, né, por quem faz pesquisa qualitativa, que é o diário de campo, tá? Eu vou falando, então, aqui, conforme a gente preparou a aula, mas, mais uma vez, vamos deixar a coisa no formato do bate-papo. Então, eu peço que, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa que eu estou falando, pode perguntar na hora mesmo, porque às vezes o assunto se perde, esfria, e a dúvida acaba ficando meio descontextualizada se você deixa para fazer no final da aula, e também no final da aula eu não vou estar aqui. Então, pode levantar a mão aqui no Zoom ou escrever no chat. Eu peço para as minhas colegas me ajudarem, só olhar o chat, se alguém fizer alguma pergunta, me interromper, por favor, que eu vou focar aqui nos slides, tá? Então, vamos lá. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, dessa técnica de coleta de dados, que é a entrevista semi-estruturada. É uma técnica muito utilizada nas ciências humanas, muito utilizada na sociologia, e nas ciências sociais como um todo, no direito, enfim, é uma técnica que tem algumas, né, características que a gente pode destacar. Como eu disse, muito usada nas ciências humanas, né? Ela é uma técnica que tem um reconhecimento científico, né? E exige, obviamente, preparo do pesquisador. A gente está falando de entrevistar, né, uma pessoa, entrevistar um operador do direito, ou entrevistar alguma pessoa privada de liberdade, enfim, isso tudo, né, lógico, o nosso preparo vai depender exatamente do nosso interlocutor, né? A gente aborda aqui quem a gente entrevista, né, como um interlocutor da pesquisa, como uma pessoa que contribui com o seu conhecimento, com a sua percepção, com a sua representação sobre a realidade para a construção da sua pesquisa, né? Então, é disso que a gente fala quando a gente está falando de entrevista. E aí, a pergunta, né, o que significa ser estruturada? O que a gente quer dizer quando a gente está falando de estruturada ou semi-estruturada, no caso, né? Eu coloquei uma citação aqui que eu acho que deixa bem claro isso para a gente, né? A entrevista, semi-estruturada, ela apresenta um certo grau de estruturação, já que seguia por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso, né? Então, como a gente falou na construção do projeto na aula passada, você tem um tema, você tem um objetivo, você vai construir um roteiro de entrevista com base nisso, e a gente vai falar do roteiro logo mais. As pautas devem ser ordenadas e guardar certa relação entre si, né? Ou seja, as perguntas devem ter relação entre si. O entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente à medida que reporta as pautas assinaladas, né? Então, a entrevista semi-estruturada, ela exige uma pauta, um roteiro, né? Questões que você vai fazer, mas, ao mesmo tempo, você não vai ficar extremamente preso a essa pauta, a esse roteiro. Você vai fazer essas perguntas e deixar o seu interlocutor falar,
né? E com base no que ele vai falando, muitas vezes você pode acrescentar perguntas que estão relacionadas com o que ele está falando, mas que não necessariamente estão escritas no roteiro, né? Então, por isso que ela tem esse grau, né, de flexibilidade que a gente vai falar aqui também. Bom, isso. Então, vantagens, né? O que que a gente... eu vou abordar um pouco aqui os pontos positivos e os pontos críticos de cada técnica, né? Então, o que que a gente considera como vantagens da entrevista semi-estruturada? Primeiro que ela apresenta uma riqueza de informações, né? Você vai, dependendo da entrevista, ela pode render horas, né? Então, a gente, dependendo também do grau de elaboração, né, do seu interlocutor, de repente você vai entrevistar um juiz, você vai entrevistar um advogado, um promotor, uma pessoa que já tem uma oratória desenvolvida, né, um profissional que já tem uma oratória desenvolvida, então tem uma articulação das ideias, então pode falar mais, então essa entrevista pode render bastante tempo, né, bastante tempo, e isso, quanto, né, mais tempo, em tese, mais informações que a pessoa vai te passar. Então, é uma técnica que permite você obter muitas informações, né? Então, muita informação, intensiva, holística e contextualizada, por serem dotadas de um estilo especialmente aberto, já que utilizam os questionamentos semi-estruturados. Como eu disse anteriormente, você vai fazer uma pergunta, né, que está no roteiro. A partir do que você receber de retorno, você ainda pode, nesse grau de flexibilidade, você fazer perguntas que não estavam previamente no roteiro. Uma coisa que é legal também da entrevista semi-estruturada, eu acho que é muito importante nessa técnica, que ela permite que você tire dúvidas na hora, né? Então, de repente, você faz uma questão para o seu interlocutor e ele te responde de uma forma que você não entendeu muito bem, ou então ficou um pouco confusa a fala, você pode fazer uma pergunta, uma simples pergunta, tipo, não entendi, você pode explicar melhor? Né? E a pessoa vai reformular aquilo que ela falou. Então, é uma coisa que, se você está, por exemplo, num questionário escrito, ou num questionário fechado, enfim, ou numa entrevista que não permite, né, essa flexibilidade, você acaba não conseguindo fazer, muitas vezes acaba invalidando um pouco aquilo. Então, tanto as perguntas e respostas do roteiro, quanto a possibilidade de inclusão de questões não previstas, né? Sendo esse um marco de interação mais direta, personalizada, flexível e espontânea. Então, é essa palavra, né? Além de flexibilidade, você também tem uma certa espontaneidade, né? Mas é óbvio que você tem que estar sempre, tanto a flexibilidade quanto a espontaneidade, elas têm que estar relacionadas com o tema da sua pesquisa, da sua entrevista, né? Então, você tem que ter muito cuidado também para não, o que eu vou falar mais adiante, você acabar fazendo perguntas que não estão relacionadas, ou o assunto desvia, né? E isso é muito comum, né? Às vezes o interlocutor acaba falando e vai e desvia um pouco do tema principal. E aí cabe ao pesquisador, ao entrevistador, puxar de volta esse interlocutor para o tema da entrevista, para o tema do roteiro, né? Isso não é incomum, pelo contrário, isso é comum, né? E tem também uma certa previsão de erros e flexibilidade nessa técnica, né? Você pode prever alguns enfoques de acordo, por exemplo, com a profissão dessa pessoa, né? Então, você pode, por exemplo, eu vou entrevistar um juiz que eu sei que tem uma postura mais garantista em relação a direitos humanos. Então, eu já sei que eu posso avançar em algumas perguntas que são mais tensas, ou então perguntas que são um pouco mais delicadas, ou o contrário, né? Estou fazendo uma entrevista com um juiz que tem uma visão mais conservadora sobre determinados assuntos. Então, talvez eu tenha que aí fazer perguntas menos diretas em relação a certos temas mais polêmicos, né? Então, tem
essa previsibilidade um pouco de acordo com quem você vai entrevistar, né? Lembrando que, obviamente, você, quando vai fazer uma pesquisa e vai fazer uma entrevista semi-estruturada com alguma pessoa, você vai ter que fazer um contato prévio, você vai ter que pesquisar sobre essa pessoa, você vai ter que chegar até essa pessoa de alguma forma, né? Então, isso também exige uma etapa, né, de preparação da entrevista, na qual você precisa recolher, pesquisar essas informações sobre o seu interlocutor, né? Então, tem essas vantagens aqui que a gente colocou como vantagens, né? E as limitações, né? O que a gente pode colocar como limitações desse método, né? Todos os métodos, todas as técnicas, elas vão ter suas vantagens e suas limitações, né? E aqui a gente colocou algumas, né? Mas a gente pode até conversar se existem outras, né? Na verdade, essas limitações aqui, eles têm muito com base nas nossas experiências, né? Em relação à entrevista. Então, eu acho que uma das piores coisas quando você vai fazer uma entrevista é a falta de motivação do seu entrevistado, né? Não tem nada pior do que você entrevistar uma pessoa que não quer dar entrevista e que por algum motivo ela está ali dando a entrevista, né? Então eu tenho uma experiência, uma vez no meu doutorado eu entrevistei um juiz que eu achei que ia falar, e eu fui com uma expectativa super alta sobre o que ele ia falar na entrevista, porque ele era o juiz de um processo que eu estava analisando, e o cara não estava com a menor vontade de falar, né? Então a entrevista durou tipo meia hora, enquanto as outras entrevistas da minha pesquisa de doutorado duravam 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia. A dele durou meia hora, porque ele estava realmente não estava a fim de falar, não estava motivado para dar entrevista, e isso infelizmente não tem como a técnica contornar, né? Você pode, né, insistir, mas também tem um certo limite para essa insistência, né? Se você percebe mesmo que o seu interlocutor não está motivado e não quer falar, é melhor você, né, caminhar para a conclusão e aí, enfim, procurar outro interlocutor. Fala, Gô. Eu me lembrei, quando a gente estava fazendo uma pesquisa no NEV sobre prisão provisória e lei de drogas, que a gente entrevistou delegados, polícia militar, polícia civil e tal, e aí tinha um delegado que, assim, foi muito difícil a gente conseguir entrevista com ele, a gente achou que não ia sair nada. Aí ele falou assim, vai ser uma coisa rápida, eu não posso demorar muito, porque eu tenho um monte de trabalho na minha mesa. E a gente começou. E aí a gente, tipo, ele falava né, a gente começou falando da trajetória dele e tal, e ele se empolgou, tipo, quando ele falava dele, da história dele, daí ele foi se engajando. Eu sei que a gente ficou 2 horas e meia com ele. Eu falei, nossa, mas ia ser rapidinho, né? E aí a gente pensou que uma estratégia, né, em algumas ocasiões, é você tentar justamente começar com a trajetória da pessoa e tudo, porque daí você vai ela vai sentindo mais à vontade, mais confiança, né? Assim, vai se sentindo ouvida, né? Escutada. E assim, a gente teve uma surpresa com as entrevistas com os policiais, porque em alguns casos, né, eles falavam assim, nossa, foi muito bom conversar com vocês, tal. Eu nunca falei com ninguém sobre isso, eu achei que foi muito bom. Então, o entrevistador, né, às vezes pode ter uma sacada assim, tipo, deixa eu ver, se eu explorar um pouquinho aqui, ele vai se sentir mais à vontade, e aí depois eu vou poder falar de outros temas, porque ele já vai sentir, né, confiança, tal. Então, eu trazer esse exemplo só para dizer, às vezes, sei lá, fazer algumas, nossa, mas eu tenho uma história, uma bagagem, né, e tal, e aí ele foi se empolgando. Valeu, Gu. A gente vai falar também um pouquinho disso mais para frente. Fala, Fê. Não, eu só queria, não sei nem se a gente vai falar depois de novo sobre isso, mas acho que isso que a Gu estava falando é legal, né, da gente tentar ler, o tempo inteiro tentar ler o entrevistado, ler o contexto, né, uma vez eu fiz uma entrevista, era com um garoto jovem, era sobre abordagem policial, e ele estava o tempo inteiro da entrevista olhando para o gravador,
Aí eu percebi que ele estava muito desconfortável com o gravador, então ele quase não falava nada, ele olhava muito para o gravador, e aí uma hora eu falei, você quer que eu desligue o gravador? E ele falou, eu prefiro, e aí depois e aí ele se sentiu confiante de começar a falar, né? Mas então acho que por isso que essa observação do entrevistado é muito importante, porque ela vai te dando dicas, né? Ó, aqui está funcionando, aqui não está funcionando. Enfim, só reforçar isso. Na falta de motivação, né? Isso eu estava falando aqui das limitações, acho que na falta de motivação, essa é a principal dica, né, gente? Ficar de olho no que algum aspecto ali que deixa ele um pouco mais motivado, né? Mas é um risco que pode ocorrer de você ter uma entrevista ruim porque o interlocutor não quer falar, né? Então, isso acho que é uma das limitações. Que, enfim, na minha trajetória de pesquisa, foram poucos. Eu já fiz muitas entrevistas, né, na minha trajetória de pesquisa, e eu conto nos dedos as entrevistas em que houve falta de motivação, né, para falar. Mas onde foi isso, essa buzina? Acho que a Estefânia está com o microfone. Agora ela desligou. Obrigada, Estefânia. Mas, então, é uma coisa que pode acontecer, mas não acontece com tanta frequência. Pelo menos na minha trajetória, e acho que na trajetória dos meus colegas também não acontece com tanta frequência. Bom, mais uma limitação, né? Uma inadequada compreensão de certas perguntas, né? Então, tipo, quando você faz uma pergunta que você acha que tá clara, ou você faz uma pergunta esperando uma coisa e o entrevistado entende outra completamente diferente e começa a falar sobre outro assunto, né? E você às vezes não consegue colocar a sua, por mais que você tenha, né, elaborado uma questão de acordo com o seu roteiro, às vezes o entrevistado pode entender aquilo de outra maneira, né, e acabar não respondendo exatamente aquilo que você esperava em relação ao contexto da pergunta, né, e aí também tem que ficar ligado e de olho nos sinais, né. Você pode ter um interlocutor que dê respostas falsas, né? Falsas assim no sentido de inverdades, né? Seja por razões conscientes ou inconscientes, mas aí também cabe uma problematização, né? Sobre o que é a verdade, né? Assim, em relação à representação dele, né? Eu acho que isso também a gente pode falar mais adiante. Né? Então, por exemplo, como a Gorete trouxe lá no primeiro dia de aula, somos o país com a terceira maior população carcerária do mundo. Aí você vai entrevistar um juiz e ele vira e fala para você assim, não, porque a gente tem muito pouco preso no Brasil. Não tem preso, né? Você sabe que isso é uma inverdade, né? Mas aí como é que você vai também explorar isso? Você pode cair incorrer num enfrentamento que não é uma coisa muito, muito legal, você pode explorar essa representação que ele tem sobre a realidade, né? Que não deixa de ser. E isso é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, né? O que são representações sobre a realidade, né? A influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador sobre o entrevistado. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que, enfim, acho que todo ambiente de trabalho a gente tem que ler o contexto, né? Como eu falei, a gente tem que investigar quem vai ser o nosso interlocutor e a gente precisa também atender um pouco das expectativas desse interlocutor, né? Então, tem uma coisa assim, se você vai entrevistar um juiz, um operador do direito, um diretor de unidade prisional, de alguma unidade de privação de liberdade, você precisa, então, se vestir adequadamente a isso, né? Você não pode ir simplesmente vestida como, sei lá, na minha época a gente brincava muito, né? Como uma estudante de ciências sociais do segundo ano, né? Chinela havaianas, aquela saia mais larga, aqueles colares de praia, aquelas coisas assim. Isso tem uma influência sobre o seu interlocutor. Ele vai olhar aquilo, né? Especialmente no mundo do direito, né? Especialmente no mundo jurídico, o aspecto pessoal interfere muito, né? Na percepção que o seu interlocutor vai ter sobre você, né? Você também é a mesma coisa
Por exemplo, também, se você vai entrevistar um jovem em privação de liberdade, ou um jovem que está cumprindo uma medida socioeducativa, você também não pode chegar lá com um tailleur, né, um sapato de salto, uma coisa assim, que também que você vai acabar sendo um pouco, trazendo um aspecto um pouco opressor, né, para ele. Ele vai te ver como um advogado, uma operadora do direito, né? Isso tem aspecto, tem uma influência direta sobre a confiança que ele já vai atribuir a você logo de cara sobre o que falar para você, né? Então, além de pesquisar sobre a pessoa que você vai entrevistar, sobre o que ela faz, enfim, sobre o mundo em que ela vive, no sentido budisiano, também você também tem que fazer uma leitura, né, da influência, da sua aparência sobre a pessoa a qual você vai conversar, né? Pode parecer bobagem, gente, mas não é, né? Não é bobagem, isso, especialmente no mundo do direito, se tem muita interferência, né? Outras limitações, né? Influência sobre opiniões pessoais do entrevistador, sobre a resposta do entrevistado. Isso tem a ver também com essa outra coisa que eu coloquei da armadilha do bate-papo, né? Então, você está fazendo uma entrevista, você está fazendo uma entrevista científica, você é um pesquisador que quer fazer uma pesquisa científica, e você está querendo colher a representação de um interlocutor sobre a realidade, né? Então, vou usar mais uma vez o exemplo do juiz que acha que tem poucas pessoas presas no Brasil, né? O juiz fala para mim, eu acho que tem muito pouca gente presa no Brasil, acho que não tem nada a ver falar que o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo, né? O que eu vou fazer? Eu falo assim, como não? Né? Como não? São quase 800 mil pessoas privadas de liberdade, né? Eu não posso fazer uma confrontação com base na minha representação sobre o que o meu interlocutor está me falando, senão eu vou perder a entrevista, eu vou perder o entrevistado, né? Então, faz parte da preparação do pesquisador também ter sangue de barata e saber fazer cara de alface, né? Então, são técnicas que a gente precisa desenvolver. Inclusive, treinar a nossa cara de alface é um aspecto muito importante, né? Para as coisas que a gente ouve. Como, por exemplo, eu, Gorete e Amanda, ouvimos aqui de uma juíza em São Paulo que nos disse que os juízes ganham muito mal e ela conhece muitos juízes que não conseguem nem comprar um apartamento, né? Então, nós treinamos nossa cara de alface quando ouvimos esse relato, né? Nós, trabalhadoras da ciência, né, que é super valorizada nesse país, né, ciências humanas, que ganhamos rios de dinheiro e temos 10 apartamentos cada uma, né? Temos auxílio moradia, temos um salário na faixa de 25 mil reais, né? E temos todos os benefícios da carreira, olhamos, né, para ela. Eu estou sendo irônica, tá, gente? A gente não ganha isso, eu estou falando isso dos juízes, vocês sabem muito bem. Então, quem é que não compra um apartamento? Se o juiz não comprou apartamento, imagina a gente, né? Coitados de nós. Bom, então, a cara de alface e o respirar fundo, né? Não exercer as suas opiniões sobre o que o entrevistado está te falando, é uma coisa que tem que ser treinada para não virar uma limitação do método, tá? E acho que um dos principais perigos também é a armadilha do bate-papo, né? Que é justamente você esquecer que está fazendo uma entrevista, às vezes a entrevista é muito boa e você começa a conversar com aquela pessoa, né? Como também eu já vi uma entrevista feita por um colega nosso, que depois eu fui ler a transcrição da entrevista, o entrevistador, né, tinha mais coisas escritas do entrevistador do que do entrevistado. Né? E isso quando você pega uma transcrição e tem, tipo assim, uma página inteira do entrevistador falando e 2 do entrevistado respondendo, é porque alguma coisa saiu errado na entrevista, né? Então, a entrevista não pode virar um bate-papo e você não pode sair falando demais, né? E, enfim, só depois você desligar o gravador, enfim, quiser marcar uma cerveja com a pessoa, se for muito legal, vale a pena, né? Tudo bem. Mas, assim, para você ter o dado científico para se usar na sua pesquisa, você precisa ter aí um autocontrole também sobre o que você vai
falar na sua entrevista e o tanto que você vai falar também interfere. Bom, materiais básicos para se fazer uma entrevista: roteiro, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho dele, caderno de campo e gravador. Não, hoje a gente vai falar de roteiro, caderno de campo, e gravador também rapidamente. Mas sobre o gravador, né? Que eu acho que não tem um slide específico. A Fernanda mencionou, né? Já o exemplo de como o gravador pode ser um inibidor, né, da entrevista. Acho que, em primeiro lugar, assim, gravar a entrevista é muito importante e ajuda muito o pesquisador, né? Porque depois você vai poder transcrever esse material, né? E aí você vai ter um material escrito para fazer a análise. Então, assim, sempre que possível, gravar a entrevista, né? Hoje os celulares todos já gravam, né? Então, você pode usar outros artefatos, né? Isso é interessante também, né, Fernanda? Porque agora, se a gente grava no gravador e grava no celular e deixa em cima da mesa, parece que fica menos opressor, né? Porque celular em cima da mesa todo mundo tem, né? Mas, ao mesmo tempo, né, é isso que a Fernanda falou, o gravador, às vezes, pode inibir um pouco o entrevistado. Então, também faz parte da sua habilidade como pesquisador saber como conduzir isso, né? Se você perceber que o gravador tá inibindo demais, perguntar se quer que desliga, né? Enfim, mas uma coisa que nunca pode ser feita numa pesquisa científica é gravar sem autorização. Nunca, jamais. Se você quer fazer uma pesquisa científica, você não deve jamais gravar a entrevista sem autorização, né? Então, você sempre vai pedir para o seu interlocutor, você vai se apresentar, vai chegar, vai falar assim, olha, essa entrevista é para uma pesquisa e tal, e você pedir sua autorização para gravar, eu não vou usar essa gravação, não vou divulgar essa gravação não é divulgada em lugar nenhum, né? É uma gravação estritamente para servir de apoio, de memória, da entrevista, também resguardar o anonimato, né? Se sua pesquisa permite isso. Tem pesquisas que também não permitem resguardar o anonimato, mas na maioria delas permite. Resguardar o anonimato do entrevistador, do entrevistado, do interlocutor, é importante garantir esse anonimato e muito cuidado, né, que o pesquisador tem que ter depois com esse material, né? Esse material ele tem que ser um material, um arquivo pessoal e não compartilhável, né? Não compartilhado do pesquisador, a não ser enfim, um grupo específico da pesquisa, alguém que faz a pesquisa junto, mas, enfim, é um material que não pode circular, né? É um material que não pode, você tem que garantir isso para o seu interlocutor, né? Então, o gravador, ele é um grande aliado, mas ele também pode ser um inibidor, né? Das informações que você vai obter. Falar um pouquinho da estrutura do roteiro, né? Isso que é importante. Então, a gente tem que elaborar um roteiro para essa entrevista ser estruturada, como eu disse. Você não precisa ter muitas perguntas, você precisa ter algumas perguntas-chave que são, né, relacionadas entre si, né? E perguntas que tem um encadeamento, né, entre elas, né? Então, perguntas padronizadas de perfil, isso é importante, né? Você sempre aplicar o mesmo roteiro, né? Ter as mesmas perguntas para um grupo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa e nessa pesquisa eu quero entrevistar juízes, ou nessa pesquisa eu quero entrevistar agentes penitenciários. Você tem que pensar, se você vai fazer uma pesquisa que vai trabalhar com diferentes atores, né? Então, agente penitenciário, agora não é mais agente penitenciário, é policial penal. Policial penal, policial militar, Ministério Público, por exemplo, você obviamente vai ter que fazer adaptações, né, para cada carreira no seu roteiro, mas essas adaptações, elas têm que ser muito estritas ao seu interlocutor. As perguntas devem ser padronizadas entre esses roteiros para que depois você consiga fazer uma comparação, né, com os dados que você obtiver.
Então, e perguntas de perfil, né? Isso é muito importante também a gente fazer, tipo, quantos anos, há quanto tempo na carreira, qual formação, né? Para depois você ter também a possibilidade de traçar isso, né? Gênero, enfim, de acordo com a sua pesquisa, coisas sobre o perfil do seu entrevistado, do seu interlocutor, que possam te ajudar depois a ter uma comparação sobre esse perfil. Não é legal incluir no roteiro perguntas sigilosas ou perguntas... acho que sigilosas não foi um bom termo que eu coloquei aqui, mas perguntas que você... polêmicas, enfim, perguntas que você... pensa em fazer, mas você pensa só se tiver oportunidade, né? Pensando naquela ideia assim, do juiz conservador. E se eu perguntar para o juiz conservador o que ele pensa sobre o aborto, por exemplo, né? Eu não preciso escrever isso, mas se eu perceber que ele está dando uma direção na fala dele que eu possa levantar essa pergunta, eu faço. Por quê? Em alguns casos, quando você está marcando a entrevista, o seu interlocutor pode pedir o roteiro com antecedência, né? E tem que ser um roteiro com perguntas mais genéricas possíveis, dentro do seu tema, obviamente, não perguntas muito específicas, para que você possa enviar um roteiro sem medo que esse roteiro assuste, digamos assim, o seu interlocutor, né? Não é incomum, isso já aconteceu muitas vezes comigo, do pedido prévio desse roteiro, né? Eu lembro até uma vez, eu entrevistei uma juíza lá na Paraíba, ela pediu o roteiro, e eu tinha um impresso, entreguei para ela, né? Ela estava no campo, assim, e aí ela pegou o roteiro, leu e começou a escrever no roteiro. Aí eu falei para ela, não, doutora, na verdade, assim, não é para a senhora responder no roteiro, eu só queria fazer um bate-papo mesmo, essas perguntas são só para orientar. Ela, não, tudo bem, mas é que eu já estou anotando porque eu já quero saber o que eu vou falar para você. Né? Então, ela já estava, tipo, fazendo o roteiro para ela responder. Eu com o roteiro da entrevista e ela com o roteiro das respostas, né? Então, isso também acontece. A Gorete quer falar sobre isso. Sobre o roteiro, Gô. Isso, é que é muito importante isso, porque, por exemplo, a gente fez a pesquisa na Polícia Militar, e aí tem um monte de trâmite para a gente conseguir chegar e efetivamente entrevistar os policiais, porque a gente tem que passar pelo comando, né, pelas hierarquias, né, que depois o comando liberando, aí as outras bases liberam os policiais e tal, mas isso, né? E aí, quando a gente faz isso, geralmente eles pedem antes o roteiro. Então, o que a gente fez nessa pesquisa? Né? A gente mandou o roteiro com as perguntas mais gerais da pesquisa, claro, explicando, né? A gente mandou o projeto, o roteiro e tudo mais. Quando a gente, né, depois conseguiu a autorização e tal, e aí a gente conseguiu avançar nas entrevistas, a gente acabou incluindo perguntas, porque temas novos surgiram na conversa. Então, assim, isso também pode acontecer, né? No desenvolver do roteiro, você vai descobrindo temas que não estavam no seu radar inicial de pesquisa. Então, por isso que esse padrão inicial, né, é importante para você depois que entrar no campo, e aí vai se familiarizando, e vai sacar outros temas que podem aparecer e você conseguir incluir também no roteiro. Bem lembrado, Gô. Quando a gente vai fazer isso, né, pesquisa com as instituições, né, no caso, como a Gô mencionou na polícia, muitas vezes esse roteiro pode parar não só no entrevistado, né, ele pode parar na mão do secretário de Segurança Pública, tal. Então, às vezes, quando você vai fazer um ofício pedindo autorização institucional, né, para fazer uma pesquisa, o roteiro ele é requerido, então você também tem que colocar esse roteiro, então também tem que ter um certo cuidado com as perguntas que vão estar no roteiro. Depois a gente vai mostrar um roteiro para vocês, tá? Então, perguntas condutoras, né, aquilo que eu falei no começo, né, conduz o entrevistado a dar respostas mais longas que possam fazer links com diversos pontos da entrevista.
né? Então, não fazer pergunta muito fechadinha, né? Fazer uma pergunta mais ampla e sempre usar. Mas por quê? Mas quando, né? Mas, né? Por quê? Quando? Como? Onde? Né? E emendando isso para ver se isso vai desenvolvendo mais respostas também. E um pouco do que a Gorete já falou, a estrutura que a gente usa muito, né, no NEV, que muitos pesquisadores usam, estruturar, colocar na estrutura do roteiro, iniciar com perguntas sobre a trajetória. E que, além de tudo, essa é uma estratégia para quebrar o gelo, né? A pessoa começa falando dela mesma, ela já vai, enfim, falando, vai quebrando um pouco o gelo, vai ficando mais à vontade, aquele constrangimento inicial vai se dissolvendo, né? Então, também é interessante quando você tem questões mais polêmicas, ou você acha que você não pode deixar de fazer determinadas questões que podem ser entendidas como polêmicas, é legal deixar mais para o final da entrevista, né? Porque aí não corre o risco de você perder a entrevista, né? Se, de repente, o seu interlocutor não gostar da pergunta ou se incomodar com a pergunta, pelo menos você já está no final da entrevista, você não vai perder todo o início, né? Então, da mesma forma que essa pergunta sobre trajetória, as perguntas sobre trajetória, elas servem para quebrar o gelo e deixar o interlocutor mais à vontade para falar, as polêmicas, elas podem ficar mais para o final, até para evitar perder o material, né? Perder o contato. Quer falar mais, Dô? Posso falar uma coisa rapidinho? Eu acho que o roteiro tem uma questão interessante também, e já passei por isso algumas vezes, das pessoas quererem saber nossa opinião sobre uma coisa no meio da entrevista. Então, por exemplo, o assunto é direitos humanos. E aí a pessoa dá a opinião dela e fala assim, e você, o que você acha? Você não acha que é um absurdo esse negócio que estão falando agora de direitos humanos? Eu acho que você pode até usar a ideia de ter um roteiro como olha, na verdade, eu tenho aqui um roteiro de pesquisa, então agora eu estou interessada em conhecer a sua opinião. De repente, depois da entrevista, a gente pode conversar, eu posso compartilhar um pouco com você as coisas que eu penso, mas o objetivo agora é você, a gente está focando... Porque responder esse tipo de pergunta pode até influenciar o que o entrevistado vai dizer depois. Então, acho que isso também é uma coisa que aconteceu comigo com alguma frequência. Tem isso e tem uma outra experiência também que acho que é muito, muito marcante. Uma vez eu participei de uma pesquisa que era com familiares policiais que tinham sido mortos por suicídio. E a gente tinha um roteiro todo pensando nessa realidade, né? Então, quando o fulano morreu, como foi? E várias vezes a gente usava essa coisa do suicídio. E 4 pessoas que a gente entrevistou não assumiam a morte como um suicídio. Então, eles falavam assim, não, ele foi morto, e aí contavam lá a história. E aí, na hora, a gente precisou dar uma sambada ali no roteiro, fazer de um jeito que a gente não ficasse dizendo para eles que a gente está dizendo que é um suicídio, sendo que ele está dizendo que não é um suicídio, né? Então, eu acho que a gente tem que ter as perguntas como norte, mas estar preparado para precisar, talvez se precisar ali, usar uma outra palavra, alguma outra coisa assim. E essa preparação também, né, ela tem muito a ver com, enfim, a experiência. Então, assim, também é um pouco como em todo trabalho, né, gente? A gente vai fazendo, vai adquirindo experiência, vai acumulando, né? Então, assim, quanto mais vocês fizerem, mais jogo de cintura vocês vão tendo, né? Mais situações diferentes vocês vão passar. Então, também está muito relacionado com o acúmulo, né? Com a experiência mesmo do pesquisador. Vocês estão vendo o roteiro aqui? Ou vocês estão vendo o slide ainda? Não, Gi, estamos no slide. A Amanda está com a mão levantada. Alguém quer falar? Eu queria falar super rapidinho, Claro. complementando o que a Fê falou, dessa questão de você ter sensibilidade com a sensibilidade do entrevistado, especialmente com assuntos muito sensíveis, né, como suicídio. Eu tive a experiência de entrevistar ex-guerrilheiros, né, pessoas que lutaram, que se envolveram na luta armada na ditadura militar. Então, você tinha que estar preparado para, em alguns momentos, essas pessoas silenciarem, não quererem responder, ou então chorar, ou então, enfim, né? Você tem que
tentar também se preparar para essa situação acontecer, principalmente quando você lida com assuntos sensíveis. Se o entrevistador topou conversar, muito provavelmente não vai ser, enfim, não vai ser isso que vai impedi-lo de falar, mas de prestar atenção, dar o tempo, ver, inclusive a questão, eu acho que a Gi vai falar do lugar, mas eu lembro muito nitidamente que um desses entrevistados, eu entrevistei num café que ele escolheu, e aí, de repente, passou um soldado da polícia do exército, que, enfim, né, em Brasília é muito comum ter militares andando ali, só que era, enfim, uma das forças que o tinha torturado, então foi uma situação sensível, ele se calou de repente, e aí eu esperei o tempo dele, quando ele quis voltar a falar, a gente continuou a entrevista. Então tem que estar sempre bastante atento também ao quem que você está entrevistando, porque não é só o acúmulo de dados que você está colocando ali, né? E também a vida da pessoa, mas é um relacionamento que você está estabelecendo com aquela pessoa, né? E é muito importante a gente não fechar esses relacionamentos, mesmo se a gente não vai entrevistar mais, mas sempre se mostrar disponível e fazer com que essa experiência não seja traumatizante a ponto de, enfim, ele poder dar outras entrevistas, você ter um retorno também. Muitos pediram as gravações, as transcrições, então eu acabei continuando tendo contato, apesar de serem temas sensíveis. Então, acho que essa esperteza também de você estar sempre observando e deixar muito à vontade a pessoa quem você quer entrevistar, né? Assim, ajuda bastante ali para o ambiente ficar confortável e a tua entrevista acontecer, né, da melhor maneira possível. É muito importante isso que a Amanda falou, isso me fez lembrar também a experiência mais recente minha e da Gorete, que a gente fez uma pesquisa sobre tortura e a gente entrevistou familiares de pessoas que tiveram, especialmente mães, né, que tiveram os filhos mortos ou torturados pela polícia. Então, também tem uma questão de como o seu campo te afeta, né? Como que os relatos que você ouve afetam o seu próprio emocional. Assim, a gente, sendo pesquisadoras experientes, foi um grande desafio para a gente fazer essa pesquisa justamente pelo impacto que essas entrevistas causavam na gente, né? Impacto emocional mesmo, porque é muito, dependendo do tema que você vai pesquisar, isso pode te afetar emocionalmente, né? Então, você passar 1 hora e meia de entrevista com uma mãe que teve um filho torturado e morto pela polícia, e depois, enfim, ver a luta dessa mãe para tentar fazer justiça pelo seu próprio filho, que depois de morto ainda foi incriminado simbolicamente, né? Como se um envolvimento criminal justificasse a morte, e tudo que essas mães sofrem, enfim, a gente ficou muito afetado, assim. Então, tendo aí 15 anos de experiência no campo, já fazendo entrevistas, foi uma pesquisa desafiadora para a gente, de terminar as entrevistas e sair quase chorando e não conseguir fazer mais nada depois e precisar de um dia para se recompor, porque é um tema, né? Uma violência muito forte que te afeta, né? E também, se não te afetar, você precisa ver o que está acontecendo com você, né? Se você não se sensibiliza com a dor do outro, é um pouco problemático. Mas, enfim, vamos voltar para a questão mais prática aqui. A gente colocou um roteiro, e nesse roteiro, observem, a gente colocou algumas questões e colocou uns colchetes. Então, por exemplo, isso é uma estratégia boa para você fazer. Como eu falei, deixar umas perguntas mais genéricas, então aqui, começando sobre trajetória. O senhor poderia nos contar um pouco sobre como escolheu sua profissão? E aí você coloca um colchete para você de uma cor diferente. Então, explorar, tal, ou coisas que você quer lembrar depois. O que você pode fazer em relação a isso? Depois, se alguém pede esse roteiro, você pode apagar essa parte, né? Deixar tipo como uma anotação pessoal e enviar só a pergunta, né? Então, você tem essa parte que a gente colocou em azul como uma anotação pessoal para você. E as perguntas, deixar elas mais abertas, né? Não no genérico, acho que genérico não é o termo correto. Acho que é deixar a pergunta mais aberta, né? Para que ela tenha mais possibilidades de resposta, né? Então,
se você, pensando hoje, se você pudesse recomeçar, o que você poderia fazer, né? Então, isso aqui foi uma pesquisa que a gente aplicou com juízes. Aí, né, a gente também deixou essas anotações para a gente. Eu acho até que depois essa questão aqui foi para o final, né? Se eu não me engano, na nossa pesquisa. Eu acho que essa... foi que eu tô lendo, É, e aí ela sempre encerra, assim. essa pergunta que foi para o final. Então, a gente pedia para contar sobre a profissão, como que escolheu, né? E geralmente aí a pessoa volta lá no ensino médio, ou lá na faculdade, ou alguma experiência da infância, e aí vai falando tal. Quando eu fiz um campo com policiais militares, né, quando eu perguntava sobre como escolher a profissão, nossa, aparecia muita coisa relacionada à infância, à família, a heroísmo, né? Então também tem, dependendo do seu interlocutor, ele pode voltar bastante no tempo. E aí perguntar, quanto tempo você está nesse juizado? Começou a trabalhar como? O que você acha de trabalhar nessa região? Você já trabalhou em outras, né? E aí, a mesma coisa aqui. Então, a gente organizou em blocos, né, sessão de trajetória, cotidiano na organização, e isso, assim, é uma pesquisa que a gente fez, né, e que o seu roteiro, ele tem que estar em diálogo com o seu projeto, né, com os objetivos do seu projeto, acho que isso é importante falar. Quando você construiu o seu projeto de pesquisa e colocou lá o objetivo principal, os objetivos específicos, você tem que pensar no roteiro que responde, que crie perguntas que respondam aquelas perguntas que estão nos seus objetivos do projeto, né? Então, você tem que pegar o projeto, você tem que olhar, olha, eu coloquei, eu quero saber isso, meu objetivo é esse. Então, pensar perguntas a partir do que está descrito nos objetivos do seu projeto, né? Então, mesma coisa, né? A gente foi passando aqui o que é valorizado na instituição, tal. O que significa... Isso aqui era uma pergunta muito boa, assim, né? O que significa para você ser juiz, né? Então, aí vinha também várias coisas, então fazer justiça, colaborar com a sociedade, tal. Então, deixar... E isso é importante, né? Porque uma coisa que eu já falei, mas que acho que vale a pena repetir, é o dado, né? Quando você faz uma entrevista qualitativa e quando você faz uma pesquisa qualitativa, você usa a entrevista para saber, né, o que determinado ator pensa, você está olhando para a representação que ele tem sobre determinada realidade, né? Não é uma verdade ou uma mentira, não é enfim, uma coisa que você vai validar de alguma forma. Mas você tem que... a representação do que ele tem sobre a realidade, você consegue construir, inclusive, em comparação, se isso é uma coisa que está influenciada pela instituição a qual ele está, ou se isso é influenciado pela trajetória dele, social, econômica, né? Então, são vários aspectos que depois, na análise, você vai conseguir identificar o que essas representações dizem sobre aquela pessoa, né? Então, quando a gente está coletando dados de entrevista, a gente está coletando as representações que aquele sujeito tem sobre a realidade que a gente está pesquisando, né? E isso é muito particular de cada interlocutor. Eu vou avançar um pouquinho, depois a gente pode até, de repente, mandar esse roteiro para vocês, outro tipo de... para a gente poder avançar, porque acho que ainda tem bastante coisa para falar. Então, aqui, que a gente falou que é super importante coletar sobre o perfil, né, que depois você consegue fazer um quadro, por exemplo, dos seus entrevistados. Então, você consegue, se você entrevistar bastante pessoas, né, você consegue falar, ó, sei lá, entrevistei 20 juízes, então, dos 20, 5 tinha até tantos anos, né, onde mora, bababá. Então, coisas que podem também ajudar você a traçar um perfil, né? Uma espécie de metadados sobre o seu banco de dados qualitativo, tá? Deixa eu mudar aqui, vou voltar para o roteiro, para os slides. Voltei? Tá. Então, a gente já mostrou aqui, né? Então, a gente falou um pouco do roteiro e agora alguns procedimentos de aplicação da entrevista, né? Então,
fizemos o roteiro, fizemos o contato, temos aí um perfil do interlocutor, agora vamos aplicar a entrevista, né? O que a gente precisa para aplicar a entrevista? Então, a introdução, né, é uma parte fundamental da aplicação da entrevista, né? Porque se você cometer um deslize logo na introdução da entrevista, você já pode perder absolutamente... Opa! Vocês estão vendo? Tá. Se você pode perder seu entrevistado, pode perder a entrevista, enfim, pode, enfim, errar e perder todo o seu trabalho, né? Então, elementos fundamentais, honestidade e clareza, né? O entrevistado, ele deve saber o que você pretende, qual o motivo da entrevista. Então, né, chegar, você já fez isso provavelmente por algum meio, mas reforçar, ó, eu sou pesquisadora da universidade tal, eu estou fazendo mestrado, tal coisa, meu interesse é esse, né? Não tentar, enfim, esconder alguma coisa, né? Porque nem tem muito por que fazer isso. Às vezes você pode até achar que alguma coisa que você fala pode constranger, mas tem que ser, né, honestidade e clareza. Simpatia e cordialidade, né? Assim, nunca é demais. Você criar um ambiente favorável, confortável para o seu interlocutor, mesmo que seja uma pessoa com a qual você não simpatize, você tem que, mais uma vez, treinar a sua cara de alface e tentar fazer desse momento um momento mais confortável possível. A gente teve que, com essa juíza que eu mencionei, que a gente entrevistou, que falou que eu não conseguia comprar apartamento, a gente teve que treinar muito, né, a simpatia e cordialidade com ela, porque, bens a Deus, que pessoa, né? Mas, assim, a gente sempre, Gorete, olha o sorrisinho da Gorete, ó, ela sempre vai com esse sorrisinho, assim, né? Então, vamos deixar sempre a pessoa confortável. Em um local propício. Nem sempre isso é possível, mas quando possível, que essa entrevista seja num local que permite que a pessoa fale. Então, a Amanda também já deu o relato dela, né, sobre o local. Um local que não tenha muitos ruídos para você poder gravar a entrevista e depois ficar uma gravação boa para você escutar, né? Uma vez a gente foi fazer uma entrevista com o juiz e ele não quis fazer no gabinete dele. Ele quis ir num café que ficava do lado. Aí a gente foi no café do lado. Você estava, né, Gô? E aí a gente ficou do lado de uma geladeira, só tinha uma mesa, a gente ficou do lado de uma geladeira que tinha um motor que ficava... Depois foi um sacrifício para a gente ouvir a gravação e transcrever, porque ficava aquele motor, né? Então a gente tinha que falar alto. Então, assim, nem sempre é possível, porque o juiz ele não queria ficar no gabinete, ele queria sair e tal. Mas, quando possível, também tentar se ater a esses sinais, né? Um lugar que não tenha muito ruído, um lugar que não tenha muitas pessoas, um lugar que possa não ter pessoas que inibam, né, o que o seu interlocutor vai falar. Diga, Gô. Eu me lembrei também daquela situação que você uma vez narrou de que você entrevistou um policial numa sala e era bem ruim, porque ele ficava numa posição que você falou que ele ficava até com a caneta, assim, né, e tal. Não, foi muito pior que a caneta. Ele ficava com uma lanterna. Ah, lanterna, isso. Que foi bem tenso. Foi uma das entrevistas mais tensas que eu fiz na minha trajetória, assim, mas foi uma coisa que me demandou muito jogo de cintura, né? Eu estava no batalhão, e a gente foi para um local que não tinha muita luz, assim, a luz estava queimada, era tipo um quintal, né? O batalhão era numa casa, e a gente foi tipo num quintalzinho, assim, né? Que tem uma água, né? Um telhadinho, assim, e a luz estava queimada, então ficou um pouco escuro, ficou um ambiente um pouco tenso, né? E ele era uma pessoa tensa, assim, opressora, sabe? A pessoa que tem uma postura opressora mesmo, assim, dava respostas difíceis, né? Dava respostas, embora o meu roteiro não fosse um roteiro que tivesse questões polêmicas relacionadas à violência policial, por exemplo, ele era um policial militar, ele o tempo todo induzia, né, nas respostas dele que, enfim, ele tinha que ser violento, que ele era anticorrupção, e em um determinado momento da entrevista, ele pegou uma lanterninha e ficou assim, né, acendendo e apagando na minha cara. Então, isso
Foi opressor, assim, foi uma das piores experiências que eu tive, e, enfim, tem a ver com aí o campo que a gente está. Mas ele era uma pessoa visivelmente difícil, tanto que a entrevista foi encerrada pelo chefe dele, que chegou e falou, chega, já deu, né? Então foi um dia muito tempo, acho que foi o pior experiência que eu tive em relação a me sentir oprimida fazendo pesquisa. Fora isso, teve enquadrado da juíza também, mas isso eu conto outro dia. A gente tem muitas experiências para compartilhar com vocês, né? Eu já fui enquadrada por uma juíza. Bom, então, a introdução, né, são aqueles elementos que a gente mencionou, e o desenvolvimento da entrevista. Gente, eu preciso acelerar. Mais uma vez, explicar, né, a natureza do seu trabalho, como que esse entrevistado foi escolhido, valorizar o seu interlocutor, né, colocar ele numa posição de que, olha, você pode contribuir muito com a minha pesquisa, né, você sempre tem que deixar isso em evidência para o interlocutor, né, porque muitas vezes o interlocutor fala, eu não sei nem como posso te ajudar, ou então o interlocutor ele está não está querendo colaborar, então se você valorizar a contribuição que ele tem, né, você foi escolhido porque você tem um conhecimento importante nessa área, então, né, isso pode facilitar também que ele se sinta mais à vontade para falar. Aquilo que eu já mencionei, assegurar o anonimato, né, quando possível, e quase sempre é possível, assegurar o anonimato e o sigilo das respostas, bem como o sigilo do material, se você está gravando, solicitar autorização para gravar, jamais gravar uma entrevista sem autorização. E se não houver autorização para gravar, não insiste para gravar e jamais gravar de forma oculta, né? Não insista. Aí, meus queridos, aí vocês vão ter que pegar a caneta, tentar escrever o máximo possível, né? Mas também tentar não ficar anotando sem esquecer de perguntar. Enfim, é um desafio. Quando não há autorização para gravar, tentar fazer poucas anotações, na verdade, né, anotações que te façam linkar, né, com outras coisas, e uma estratégia que eu faço, e que acho que meus colegas também fazem, se eu não houve a autorização para gravar, assim que você termina a entrevista, assim que você sai do local, procura um local que você possa ficar à vontade, pegue o gravador e faça uma gravação de você falando sobre a entrevista, imediatamente após a entrevista, né? Porque isso vai te ajudar a memorizar melhor as coisas que foram faladas. Se você, de repente, vai embora, pega o ônibus, pega o metrô, chega em casa, toma banho, janta, fala com o marido, fala com não sei quem, para depois tentar anotar ou fazer um caderno de campo, você já vai esquecer muita coisa, né? Então, imediatamente após a entrevista, se possível, já faça uma gravação de você mesmo relatando o que você obteve de dado nessa entrevista. Isso é uma técnica que vale a pena desempenhar. Sempre indicar que o entrevistado pode deixar de responder alguma questão se ele não se sentir à vontade ou se ele achar que não sabe, né? Isso é importante, porque às vezes a pessoa se sente oprimida a responder tudo, né? Se sente obrigada, se você vê que o entrevistado, tipo, enrosca alguma pergunta, fala, se você não quiser responder, tudo bem, vou passar para o próximo, faz, né? Isso, ter esse jogo de cintura também é importante, né? O entrevistado também deve deixar ele livre, né, para interromper, pedir esclarecimento, falar que não entendeu a pergunta, enfim, isso tudo são coisas de jogo de cintura mesmo, né, de tentar extrair sempre o máximo de informação. Sempre ressaltar que as opiniões e a experiência do entrevistado são relevantes, e buscar sempre relacionar a entrevista à formação, experiência e área de interesse do entrevistado, né? Isso são dicas que valem a pena. Aí eu encaminhando para o encerramento da entrevista, né? Agradecer mais uma vez a cordialidade, valorizar o que foi dito, falar que foi muito importante esse material, essa colaboração. Ter uma possibilidade de retorno, ou seja, deixar as portas abertas, né? De repente você quer voltar a fazer uma nova entrevista sobre aquilo, enfim, tentar sempre terminar da melhor forma possível. E indicações, né? Isso também é uma estratégia, dependendo do seu campo, a gente usa muito isso, que é a técnica da bola de neve,
que inclusive tem esse nome, que é sempre no final de uma entrevista pedir uma indicação de outra pessoa que esse entrevistado acha que pode colaborar da mesma forma, né? Isso também, dependendo do seu campo, se você já não tem todos os entrevistados contatados, se você precisa, isso também é interessante, deixar para no final da entrevista pedir indicação de outra pessoa. E depois a gente vai caminhar para análise desses dados. Eu não sei se isso a gente vai falar hoje, agora, ou se a gente fala depois, Fer, o que você acha? Eu acho que pode ficar até para a terceira aula, né? Que a terceira aula vai ser mais sobre análise. Acho que vocês... Tá bom. Tá, então eu vou parar de falar, eu já falei demais, e aí a Fernanda... Então a gente deixa esse slide aqui depois para a gente falar dessa análise de dados em conjunto com as outras técnicas. Acho que você pode até interromper, Gi, que a gente faz o intervalo agora, o compartilhamento. Vou interromper. Pronto. Interrompi? Uhum. Ótimo. Então, acho que a gente pode fazer um intervalinho agora, avançamos um pouquinho, e na volta a gente entra, então, para falar sobre grupos focais. Beleza, gente. E de área de campo. 10, pode ser? 10 minutinhos, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer uma questão? Só para eu... Porque depois não volto. Uma pergunta no chat, Gi. O Alisson perguntou se tem indicação de bons aplicativos de gravação para celular Android. Olha, não tenho, porque eu não uso Android há muito tempo, e eu faço a anotação no próprio gravador do celular. Eu tenho um iPhone e eu uso o gravador bloco, não é bloco de notas, É gravador mesmo, gente. É o gravador do próprio celular, não é um aplicativo que eu baixei, mas eu acho que isso qualquer celular tem, né, um gravador de voz. Não conheço aplicativos específicos. No meu celular funciona bem, no iPhone, o gravador do iPhone funciona muito bem. É muito boa, muito nítida depois, né? Se você não fez em um ambiente muito ruidoso, enfim, é muito bom. Eu gosto bastante. Eu acho que desde que eu voltei É porque eu fiz doutorado de sanduíche e foi a primeira vez que eu comprei o iPhone. Usei gravador até as entrevistas do doutorado. Depois que eu comprei o iPhone, eu não usei mais gravador. Mas eu acho que os Androids também são bons. É porque eu estava tentando encontrar... Eu não sei, vocês têm, meninas? Vocês usam... Eu pessoalmente gosto de usar o gravador, mesmo eu prefiro do que usar o celular, mas quando eu precisei usar o celular, eu usei do celular mesmo, e depois ele tem como fazer, com compartilhar, eu acho que eu mandei para o Google Drive, assim, eu não tive problema com isso, não. Eu coloco na nuvem, ou Dropbox, ou Drive. O iPhone ele não grava em MP3, ele grava em outro formato, mas aí tem vários conversores online, super fáceis de converter também. Então, isso não é muito problema. A Cris falou aqui que no Android vem sem gravador, né? E o mais popular é o Voice Recorder. É gratuito em qualquer aplicativo. Eu vou postar esse nominho aqui para vocês. Acho que pode ajudar. Pronto, Voice Recorder. Bom, então vamos lá para o intervalo. Gente, 10:50 a gente volta, beleza? São 8h40, a gente volta 8h50. Já. Obrigada, pessoal. A Gi consiga dar a conta que a gente planejou para fazer hoje. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os grupos focais. Os grupos focais, eu não lembro se tem gente aqui, por exemplo, da área da publicidade, mas essa estratégia é muito utilizada, ela vem de áreas como marketing, publicidade. Ela é menos utilizada do que as entrevistas, se a gente pensa nas pesquisas em ciências sociais de forma geral, mas é uma estratégia muito interessante e que pode ter a ver com o desenho da pesquisa que você está pensando. É importante a gente falar que tanto as entrevistas quanto os grupos focais, se a entrevista vai ser estruturada, semi-estruturada, isso tudo
tem a ver com as nossas perguntas de pesquisa. A gente vai olhar para o que a gente quer estudar e pensar qual é o método, qual é a técnica que melhor se adequa àquela pergunta, qual é a técnica que melhor se adequa à minha disponibilidade de tempo, à minha disponibilidade de recursos e uma série de coisas que a gente vai discutir um pouquinho agora. Bom, o que são os grupos focais, né? A marca que define os grupos focais é o uso explícito da interação do grupo para a produção de dados e insights que seriam menos acessíveis sem as interações. Então, a gente falou muito sobre a entrevista, sobre a narrativa das pessoas. Quando a gente está pensando no grupo focal, não importa só a narrativa de uma pessoa, importa a forma que as pessoas interagem. Como que uma influencia a outra. O que uma pessoa fala que desperta uma coisa na outra pessoa. E é isso, o grupo sempre vai estar pensando na interação entre os indivíduos que vão estar participando de um grupo focal. Bom, quais são as vantagens do grupo focal? O grupo focal, vamos falar de algumas vantagens. O grupo focal, ele faz com que a gente consiga simular, digamos assim, de uma forma mais fiel à maneira que as opiniões são produzidas, manifestadas e trocadas na vida cotidiana. A gente quebra um pouco aquela ideia entrevistador e entrevistado, e a gente tenta simular um pouco como aconteceria aquela discussão normalmente, né? Então, por exemplo, como que aquelas pessoas interagiriam se elas se encontrassem na rua, se elas são amigas de um determinado clube, como que elas conversariam sobre aquele tema, e por isso, então, é muito importante a gente pensar sobre quais são as pessoas que vão compor esse grupo. A gente tem uma vantagem, digamos assim, relativa, que seria o tempo e o custo. Por quê? Tempo porque a gente consegue colocar várias pessoas num espaço ao mesmo tempo, né? Então, se a gente fosse fazer uma entrevista com 5 pessoas, a gente precisaria de 5 tipos de entrevista, a gente precisaria de 5 transcrições, e a gente, com um grupo focal, a gente tem num grupo focal 5 pessoas conversando, 5 pessoas trocando opiniões. Então, algumas pessoas podem, a princípio, pensar que tem essa vantagem de tempo e custo, o que é muito relativo, porque vocês imaginem você recebendo um áudio de 5 pessoas conversando. Então, não é uma transcrição simples de ser feita, a transcrição de um grupo focal, então, muitas vezes ela é mais caro. Essa questão de tempo também, os grupos podem durar muito mais do que duraria uma entrevista. Por isso que, de novo, eu reforço, é importante a gente olhar para a nossa pergunta de pesquisa e pensar, para aquela pergunta seria interessante pensar nessa estratégia da interação dos indivíduos. Acho que eu vou, não sei se vocês já são familiarizados com a ideia de grupo focal, eu talvez precise explicar melhor assim, qual que é a ideia. A ideia é um ciclo. A gente tem um roteiro como uma entrevista, a gente tem uma pessoa que vai conduzir o grupo focal, a gente geralmente tem uma segunda pessoa que é um observador, que ele vai anotar questões, ele vai perceber a interação das pessoas do grupo. Então, por exemplo, se é uma pessoa participando mais, se tem outra que nunca está conseguindo falar, se tem alguma questão que passou e a pessoa que estava moderando não percebeu, e ela era muito importante. Depois eu vou mostrar um modelo de um roteiro, de um grupo focal, vocês vão ver isso melhor como funciona. Mas a ideia é isso, é que essa interação entre as pessoas ela é uma interação mediada, então ela não é uma interação qualquer, não é simplesmente uma conversa. Ela vai ter o tempo inteiro ser estimulada nos pontos de debate que a gente quer debater a partir do nosso roteiro. Mas, obviamente, a gente tem um controle, digamos assim, um pouco menor do que uma entrevista, porque a gente está falando de coisas que vão gerar debate. Então, eu faço uma pergunta, por exemplo, qual a sua opinião, de novo, sobre os direitos humanos? Qual a sua opinião sobre os direitos humanos? E aí a Gorete começa dizendo, olha, eu acho que os direitos humanos é isso, aquilo e tal. Aí a Amanda fala, a Gorete disse isso aqui, eu também acho que aquilo é importante. E assim vão se construindo um grupo focal. Bom, quais são algumas das desvantagens do grupo focal, né? Ele pode inibir reações que apareceriam em entrevistas. Então, se a gente agir, fosse muito a importância do vínculo de confiança numa entrevista, né? Ele é uma questão chave. Num grupo focal, esse vínculo ele não precisa ser construído só entre o pesquisador e o entrevistado, ele precisa ser construído no grupo inteiro, né? Então, se você não se sentir à vontade ali naquele espaço, você não vai participar como era esperado que você participasse. Isso é muito importante, assim, isso foram até alguns erros de pesquisa que eu já participei,
exemplo, quando a gente está falando de instituição. Então, se você vai fazer um grupo focal numa determinada instituição, a gente fez um grupo focal uma vez na Polícia Militar, e aí você tinha pessoas de diferentes estágios de carreira. Isso era um problema. A gente achou que separar oficiais e praças fosse insuficiente, que isso já seria o suficiente para que as pessoas se sentissem à vontade de falar. Mas depois a gente viu que não, que também existia um constrangimento entre um soldado e um sargento. Então, essas são questões que podem ter uma desvantagem no grupo focal e que a gente vai precisar pensar bastante na hora de compor esses grupos. A gente tem essa dificuldade semelhante, né, à das entrevistas, que são os participantes que não se engajam no debate. E aqui, de novo, isso tem muito a ver com a motivação que as pessoas chegaram até ali. Né, de novo, na polícia, muitas vezes chegam pedidos de entrevista, o comandante vai lá e fala, você vai ali agora, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você vai participar dessa pesquisa, e a pessoa não quer participar, a pessoa não gosta de entrevista, a pessoa pé da vida porque ela ia sair meio-dia e agora ela vai sair só às 3 da tarde, porque me fizeram ela participar de um grupo local. Isso acontece com bastante frequência. Então, no grupo focal, você tem essa questão, né, às vezes você tem um participante que se engaja muito, ele quer falar o tempo inteiro, só ele quer responder, e você tem o outro que não se engaja, e você precisa mediar, você precisa estimular. Então, fulano, e você? O que você acha sobre isso e tal? E essa dificuldade analítica, né? Então, primeiro porque é isso, imagina várias pessoas falando ao mesmo tempo. Segundo, que nem sempre o debate vai para o lado que a gente desenhou na nossa cabeça, nem sempre o debate vai estimular as questões que a gente pensou na nossa cabeça. Então, são coisas que a gente precisa ponderar. É importante a gente dizer que, quando a gente está falando de grupo focal, a nossa unidade de análise, ela sempre vai ser o conjunto e as interações, e não o indivíduo. Então, importa para a gente pouco como que a Gorete pensa, como que a Amanda pensa, mas a gente está querendo pensar como aquele grupo pensa, como aquele grupo interage, como que um assunto estimula um outro assunto, e assim vai. E aí, né, como que a gente constrói um grupo? E a gente tem algumas possibilidades. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Digamos que eu quero fazer uma discussão sobre a posse de armas de fogo. Eu quero saber o que um determinado grupo pensa sobre posse de armas de fogo. A gente pode partir de um grupo homogêneo, ou seja, eu quero conversar com todo mundo que é contrário à posse de arma de fogo e eu quero ver como eles interagem. Eu quero pensar quais são os argumentos que eles trazem, um argumento que estimula outro argumento. Então, esses seriam os que a gente chamaria de grupos homogêneos. Eles são compostos a partir de uma característica específica. No caso, ser contrário à posse de arma de fogo. A gente tem um outro tipo de grupo, que seriam os grupos heterogêneos. Então, que seriam pessoas, a gente colocaria na mesma sala, pessoas que são favoráveis à posse de arma de fogo, pessoas que são contrárias, e aí a gente vai estar tentando ver a argumentação. Como que as pessoas argumentam a favor, como as pessoas argumentam contra. Deixa eu ver que tem uma coisa no chat. Tá. E aí esses seriam, então, os grupos heterogêneos criados, de novo, a partir de uma característica específica. Então, digamos assim, eu quero um grupo focal com 10 participantes, eu vou escolher 5 que são contrários e 5 que são favoráveis. E aí eu quero ver fogo no parquinho. A gente tem um terceiro grupo, que seriam os grupos naturais, ou seja, são grupos que já interagem entre eles. Então, nesse caso, integrantes de um grupo de tiro, de um clube de tiro, eles já se conhecem, eles já partilham ali daquela experiência comum. Então, ele é um grupo natural, né? Ele já existe como um grupo, só estou colocando esse mesmo grupo para interagir. Ou são grupos artificiais, e que eu crio esse grupo de pessoas que não se conhecem a partir de determinadas características. O que é muito comum, por exemplo, na publicidade. Não sei se vocês já receberam esse tipo de chamada. Procuro pessoas entre 18 e 25 anos que tenham celulares da marca tal e que gostem de tecnologia. E aí você escolhe características que são fundamentais para sua pergunta de pesquisa. Então, por exemplo, eu quero saber se os jovens, como que os jovens pensam a partir de armas de fogo. Então, a princípio, eu não sei quais são as opiniões deles. O que importa para mim aqui são as características. Eu vou pegar estudantes universitários de 18 a 25 anos, aí eu posso falar, bom, se eu tenho 10 pessoas, vou pegar 5 mulheres, 5 homens, mulheres de faixa etária tal, mulheres de raça determinada. Eu vou criando os parâmetros que são fundamentais para a minha pesquisa,
para compor esse grupo. E aí, onde fazer? A primeira questão é que precisa ser um ambiente controlado, né? Mais até do que numa entrevista, é fundamental, por exemplo, que a gente tenha um ambiente que a gente consiga ter uma gravação de qualidade. Qual é a duração? A duração, não existe uma resposta certa, mas a gente tem que pensar que seja o suficiente para a gente conseguir propor as questões, mas que também não seja muito cansativo. Evidentemente, à medida que vai passando o tempo, as pessoas vão começando a ficar mais cansadas, então tem que ser, talvez alguma coisa como 2 horas, 2h30 no máximo, ou até menos. Quantos e quais participantes? Bom, a gente tem que pensar aqui estrategicamente. Imagina que a gente vai ter essas pessoas todas depois para entender essa interação acontecendo. Eu acredito que num grupo focal, 6 pessoas ou 7 seria um número muito razoável. E uma questão muito importante é o que eu sei a priori sobre essas pessoas. A gente precisa refletir sobre isso. Por exemplo, vou fazer um grupo focal com policiais. O que eu sei sobre elas? Eu sei onde elas trabalham? Eu sei se elas vieram obrigadas ou se elas vieram por vontade própria? Eu sei se elas vão vir fardadas? Eu sei se elas vão vir armadas? Isso tudo são questões que a gente precisa levar em consideração quando a gente está tentando construir esse grupo focal, porque ele pode trazer questões específicas. Por exemplo, essa pessoa vai vir no final do turno dela, ela vai chegar muito cansada. Então, a gente precisa fazer um grupo focal mais enxugado, porque ela não vai querer ficar muitas horas ali discutindo sobre isso. Se a pessoa veio num dia de folga, porque ela não veio fardada e tal, isso pode ser interessante, porque isso vai desinibir essa ideia das patentes, né? Então, ele não vai olhar para todo lado e pensar, esse aqui é superior, ou esse aqui é meu subordinado. Isso tudo vai mudar um pouco as perguntas que a gente vai fazer, os desenhos que a gente precisa que a gente vai fazer, assim, etc. E aí, de novo, né? Cuidado com as relações de poder já vigentes e o corporativismo quando você está trabalhando com um grupo nas instituições. Uma vez eu estava trabalhando na Secretaria de Segurança Pública, a gente constatou que tinha um problema com a notificação das mortes dos policiais. Elas não estavam sendo feitas adequadamente. E aí, quando a gente conversava com as pessoas formalmente, a gente fala assim, pô, né, mas o número não está batendo. Aí a pessoa fala assim, pois é, não está batendo, porque quando a pessoa morre, o departamento de saúde que devia me avisar não avisa. A pessoa de saúde falava. Aí depois falava com a pessoa de saúde, não está batendo, porque a pessoa ali que recebeu a ligação no 90 não me avisou. Então, quando a gente conversava com as pessoas individualmente, elas colocavam muito claramente onde eram os gargalos. Então, a gente teve a ideia de fazer um grupo local para que a gente construísse todo o fluxo da informação e tentasse descobrir juntos onde eram os problemas. Quando a gente colocou todas essas pessoas na sala, juntas, qual o problema do... Não tem um problema. A fulana aqui é maravilhosa. Não tem... Ninguém quis apontar uma lacuna no trabalho do outro. Eram pessoas que trabalhavam na mesma instituição e acabou que o grupo focal não aconteceu. A gente entendeu que para aquela questão o grupo focal não era a melhor forma de responder. Não pela técnica, porque acho que até seria interessante porque o grupo focal permite essa construção coletiva, né? Então, se as pessoas se sentissem à vontade de apontar os gargalos, seria muito interessante, porque juntas elas podiam chegar a algumas soluções, juntas elas podiam pensar outras formas, mas as relações que existiam naquele espaço faziam com que elas não quisessem expor os colegas. Talvez um dia elas pudessem vir a trabalhar juntos, ou porque o colega de trabalho poderia pegar mal de ter sido exposto ali publicamente. Então, isso também são coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente está pensando no grupo focal. Bom, eu vou interromper aqui, que eu quero mostrar um pouquinho para vocês como é o roteiro no grupo focal. Eu vi aqui que a Mônica montava um café com bolo para receber as pessoas do grupo focal e ajudava a quebrar o gelo. Recebia o reconhecimento e o acolhimento, e o grupo focal funcionou muito bem. Eu ia falar sobre isso. Tinha uma chefe que falava que as pessoas ficam felizes quando elas comem bem. E é verdade, assim, acho que coisas para quebrar o gelo são muito importantes no grupo focal, e um cafezinho, um bolinho, é muito Comida importante. É infalível. Comida é infalível, as pessoas adoram ser pegas pelo estômago. Bom, eu vou abrir aqui para vocês um roteiro de
E aí eu vou até começar, que a gente, nesse roteiro, esse não é um roteiro que circulou entre os participantes, né, por questões, né, como a gente conversou antes, esse não circulou, então a gente colocou até alguns passo a passo, né? Então vamos lá. Primeiro, apresentar o pesquisador moderador e os demais pesquisadores, ou seja, quem está observando. Então, as pessoas precisam conhecer todo mundo, quem é quem, ó, essa aqui eu sou a Fernanda, a minha posição nesse grupo focal é assim, assado. Explicar o que é o grupo focal, tem gente que vai chegar lá e nunca participou de um, então elas precisam saber. Apresentar qual é o nome do projeto de pesquisa, quem está financiando, qual é o objetivo daquele grupo. Entregar nesse caso, a gente tinha que entregar 2 vias do termo de consentimento livre e esclarecido. A Gorete hoje mandou para vocês, né, um modelo do termo de consentimento livre e esclarecido. Ali as pessoas iam ler as condições da pesquisa, iam assinar, então a gente passou, depois que elas assinaram, e no termo dizia que ela ia ter uma gravação, se as pessoas não se opunham e tal. E aí, 2 cópias, então cada pessoa fica com uma cópia para ela mesma e uma cópia nossa. E aí inicia a gravação, né? E lembrando, gente, principalmente quando não somos nós que vamos gravar, vamos transcrever, a pessoa que vai receber esse áudio, ou se hoje tem gente que faz grupo focal com vídeo, pode ser uma opção, mas é isso, é uma opção que precisa ser pensada. Se um gravador intimida, a câmera talvez intimide ainda mais. É razoável? As questões são sensíveis? Claro que é muito mais fácil se você tem um vídeo, porque quem vai transcrever vai olhar e vai saber quem é que está falando. Mas nem sempre a gente tem um vídeo, nem sempre a gente tem essa opção. Então, a gente precisa ser muito claro na gravação. Olha, hoje é dia tal, são 10 da manhã, nós estamos no lugar tal, nós vamos conversar com esse determinado grupo. Aí aqui a gente solicita que todos os participantes se apresentem no grupo, dando as seguintes informações, o nome que deseja ser identificado. Então, às vezes, a pessoa nem na gravação não quer usar o nome dela, então ela pode escolher um outro nome, a patente, a graduação, o tempo de serviço e tal. A gente pergunta se tem alguma dúvida, a gente explica quanto tempo vai durar, já aqui no começo, né? Aquele grupo teria como duração 1h30 e 2 horas entre 1h30 e 2 horas no máximo. E aí a gente começa nos subtemas. Então, a gente tem aqui essas perguntas. O senhor entende valorização profissional? E assim vai. Ao término de cada subtema, o observador podia ser instado a contribuir. Então, ele, sei lá, digamos que a Gorete fosse a observadora. Gorete, você quer falar mais alguma coisa? Você gostaria de acrescentar algum ponto? Aí a Gorete pode falar, olha, em determinado momento, a Amanda trouxe uma questão que eu achei muito interessante, que ela falou sobre como que a forma de criação influencia nas percepções sobre o posse de armas. O que você quis dizer com isso, Amanda? O que vocês acham do que a Amanda falou? Então, o observador, ele pode desempenhar esse papel. E o observador também é uma pessoa que vai o tempo inteiro tomando nota do que não está aparecendo no áudio. Uma questão muito importante também, né, que a gente fazia para tentar ajudar na transcrição, era fazer com que as pessoas sempre antes de começar a falar, se apresentassem. Então, nessa pesquisa em específico, a gente fazia por números. Então, de repente, eu era número 5. Então, eu falava, número 5, aí eu começava a minha intervenção. Eu acho que... Não. Aí passava para outra pessoa, aí eu ia falar de novo, número 5. Aí, claro que você vai quebrar, né, às vezes vai quebrar um pouco aquele ambiente de naturalidade, mas ele também vai ajudar um pouco depois esse processo de transcrição. A pessoa vai ouvir, ela precisa entender quem que disse o quê, né? Então, é isso. Como vocês podem ver, as perguntas são mais abertas, elas permitem mais uma flexibilidade, vamos dizer assim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de mostrar aqui. Não, acho que é isso. No roteiro. Agora eu vou voltar para... tem uma pergunta aqui. Tem uma dúvida em relação a como quebrar o gelo com pessoas presas. Eu faço pesquisa em presídio feminino. Patrícia, a pessoa que deu o curso com a gente da primeira vez, a Mariana, ela pesquisava jovens na França, né, que estavam... jovens que tinham cometido ato infracional e estavam em privação de liberdade. E ela disse que uma coisa que ajudou muito, como ela era uma pessoa brasileira,
ela viu que os meninos eram muito interessados em futebol. E aí ela começou a quebrar o gelo, meninos falando de futebol. Porque eles viram que ela era brasileira, e ela falava do Neymar, eles falavam... Ela começou até a buscar informações sobre o futebol que ajudassem ali a quebrar o gelo. Então, eu acho que é interessante você começar a pensar, talvez olhar outras pesquisas que trabalharam com mulheres em presídios femininos, mas eram assuntos interessantes para essas mulheres. A Gi falou um pouco no momento anterior sobre a trajetória. Eu acho que a trajetória é um coringa de forma geral, assim. As pessoas gostam de falar sobre a história delas, de forma geral, né? Independente de se a entrevista é com o juiz, as pessoas tendem a gostar de falar da trajetória delas, principalmente quando ela envolve pontos de superação ou pontos de algumas coisas, as pessoas, isso costuma ser um quebra-gelo bom. Mas podem ter outros, né? Podem ter outros que você pode identificar a partir do seu convívio com as suas interlocutoras. Então, você pode... É isso, eu sugiro olhar para pesquisas anteriores, ou talvez, se você já está fazendo campo, por exemplo, se as entrevistas ou o grupo focal é uma coisa depois, talvez você já tenha identificado alguns temas que você fale, putz, isso aqui é interessante, sei lá, de repente, essas pessoas, as que são mães gostam muito de falar sobre os filhos, então vamos falar sobre filhos, vamos começar a falar sobre criança, sobre a escolha de ser mãe, não sei, assim, eu acho que é essa sensibilidade, né, que a gente estava falando, sensibilidade de entender ali aquele meio. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa eu ver como estamos de tempo. Bom, então, pontos de atenção, né? Quais são pontos de atenção que a gente precisa ter quando a gente está pensando, fazendo um grupo focal? Primeiro ponto de atenção é com relação ao registro do material. Então, a gente está falando de, vamos escolher áudio ou vídeo, os participantes vão ser identificados no áudio ou não vão ser. Isso pode ser, inclusive, acordado com eles. Óbvio que a gente vai sempre explicar que a gravação não tem o intuito de identificar ninguém, etc., mas isso pode ser conversado. Inclusive, por exemplo, a gente tinha criado essa estratégia dos números, mas a gente teve alguns grupos focais, as pessoas falaram, não tem problema, não. Já que é o áudio só para pesquisa, eu posso continuar dizendo meu nome. Teve gente que falou, não, eu me sinto mais confortável se eu escolher um outro nome, que não é o meu. Então, acho que isso é interessante de ser conversado com quem está participando. Tem uma questão aqui muito importante, que é o engajamento, né? Esse papel, principalmente do observador, de entender como as pessoas estão reagindo ou não à atividade. E aí a gente está falando de atenção às interações verbais e às não verbais. Por exemplo, como as outras pessoas reagem enquanto eu falo? As pessoas olham para mim com cara de que concordam, que discordam, de que não queriam estar ali, de que queriam falar e eu não estou deixando, ou eu não deixo os outros falarem. Acho que olhar essas coisas é bem importante. E ter na cabeça que você está mediando, né? Isso, apesar da gente querer simular esse ambiente mais natural possível, existe uma mediação ali, e essa mediação é sua. Então, você precisa ter atenção a quem não está interagindo, você precisa ter muita atenção ao tempo, porque se você tem 2 horas, você tem um roteiro de 3 páginas, já deu 40 minutos, se vocês estão na primeira pergunta, você vai precisar, de alguma forma, intervir e cortar as pessoas para você poder passar para a próxima, senão vai dar 2 horas e você não vai ter conseguido as respostas que você precisava conseguir naquele trabalho. Eu passei por uma situação uma vez, eu estou falando mais hoje de situações frustradas do que deram certo, mas que a pessoa que estava observando cochilou. Foi muito ruim, porque isso passou para as pessoas que estavam participando do grupo uma sensação de que é aquilo de não importância. De novo, era um tema, né, sobre a saúde mental, então era um tema muito delicado, e a pessoa demonstrou falta de interesse. Isso foi muito... Um dos participantes, depois que essa observadora tinha cochilado, fechado o olho, ela não participou mais do grupo, porque aquilo quebrou a confiança nela. Ela achou, é tão desinteressante que eu estou falando que a pessoa está até cochilando, então não vou falar mais nada. Então, é muita responsabilidade, tanto o papel de mediação quanto o papel de observação. Bom, então, né, falar um pouquinho sobre o processo, né? Então, aqui eu já falei um pouquinho eu mostrei o roteiro, mas só para retomar. Então, a gente começa explicando como que vai funcionar o grupo,
A gente pode decidir em conjunto algumas regras de funcionamento. A gente pode falar, não, quem quer falar, levanta a mão, ou quem quer falar, faz tal coisa, ou, olha, se vocês quiserem comer durante o grupo, pode ir ali comer, se quiser sair no banheiro, pode sair e voltar. As regras podem ser acordadas, e acho que é legal que as pessoas sintam que elas participam dessa decisão das regras, em vez de a gente chegar e impor as regras. É muito interessante fazer uma breve apresentação de cada um dos membros, porque isso pode ajudar a criar empatia entre as pessoas, né? Então, ó, eu sou a Fernanda, eu tenho tantos anos, eu sou pesquisadora, eu trabalho, já morei não sei aonde, já morei na... informações que ajudem a criar esse senso, né, de pertencimento àquele grupo. A gente pode trazer alguns estímulos para a discussão, porque é muito importante a gente produzir a informalidade na discussão. Então, a gente pode, por exemplo, em vez de começar com uma pergunta, começar com uma imagem, ou com um vídeo, ou com um cenário, contar uma historinha. Gente, olha, aconteceu isso, como vocês agiriam nesse determinado contexto aqui? O que você faria? Então, assim, a gente pode fazer estímulos iniciais e estímulos ao longo do grupo. E a gente tem um papel muito importante de mediador, que é identificar o esgotamento do tema e da atividade. Aí eu estou falando tanto nos blocos quanto no grupo. Qual é o momento que agora que está ficando repetitivo, ou agora que está saindo demais, ou agora deu, as pessoas já não estão mais com saco, as pessoas já estão no celular, e, enfim, isso a gente também precisa perceber. E aí, né, qual é o meu papel? Então, a gente tem 2 papéis importantes. Então, quando você é o entrevistador, é impedir que os participantes individuais ou grupos parciais dominem com suas contribuições à entrevista e, consequentemente, todo o grupo. Então, imagina a gente pega aquele grupo heterogêneo, né, dos contrários e favoráveis. Pode ser que os contrários eles sejam mais desinibidos, e eles comecem a falar, e falar, e falar. Isso faz com que os favoráveis fiquem inibidos e falem, não, melhor não falar não, porque eu não tenho polêmica aqui. Então, a gente cabe ao entrevistador perceber e captar essas nuances e agir para tentar reverter essas situações. Vamos dizer assim, eu acho que o moderador de um grupo focal precisa ter muito jogo de cintura, assim, muito jogo de cintura. Jogo de cintura é uma questão importante. E o observador precisa estar atento a tudo que está acontecendo e além do que está sendo apresentado ao mediador. Então, o entrevistador é o cara que ele está ali cuidando das questões e tal, ele tem que olhar para as pessoas, ele tem que ver quem é o próximo a falar, e o observador é o cara que ele vai olhar todas as outras interações. Então, por exemplo, tem um burburinho entre os participantes, de repente você pode falar, não, eu vi ali que aquela hora que eu fiz a pergunta aconteceu, vi que vocês ficaram exaltados, mas o que aconteceu? O que vocês achavam? Vocês querem compartilhar com o grupo? O que vocês pensaram sobre aquilo? Enfim, agora eu vou passar para a Goa. Goa, quer que eu fique pensando aqui ou você... Se você puder... eu fico aqui. Acho que também tem uma questão no chat. Deixa eu ver aqui. Fernanda Alvim, você quer comentar? Deixa eu ver. Em relação a presídios masculinos, vocês têm alguma dica quanto às falas mais tortas? Digo a questão do assédio mesmo, de ser mulher e o público entrevistado ser inteiramente masculino. Esse receio, mas não quero prejudicar a pesquisa, é muito complicado. Realmente, essa questão do assédio, ela é muito complicada. Não só nos presídios, isso acontece muito, por exemplo, com as pesquisas na polícia. Então, quando é entrevista, que é uma... eu já tive problemas com isso, e a gente precisa deixar muito claro que o nosso lugar ali é de pesquisa. E, de novo, a gente tem que fazer o que a gente se sente respeitada, né? Então, se a gente se sentir ameaçada, se a gente se sentir respeitada como mulher, eu acho que nenhuma pesquisa vale o nosso bem-estar, assim. Claro que, assim, às vezes a gente tem que fazer o ouvido de mercador lá, a cara de alface, que a gente está falando por algum comentário, alguma piadinha, mas a gente tem que ter muito claro qual é o nosso limite, se colocar como pesquisadora e, enfim, é difícil, assim, eu não sei se tem uma resposta, não sei se as meninas querem falar alguma coisa sobre isso, mas é isso, eu acho que a gente precisa conhecer os nossos limites e tem e até eles, sabe? Eu acho que uma estratégia que eu já vi colegas que fizeram pesquisas em presídios masculinos, ela sempre está acompanhada, né? Nunca ir sozinha, então ter uma dupla, seja outra pesquisadora ou outro pesquisador, e
para evitar qualquer tipo de situação. Aí, de novo, a gente fala da questão do lugar. Eu sei que presídio é mais complicado, porque muito provavelmente esse lugar vai ser determinado ali pela direção e tudo, mas se, né, for a tentativa de sempre estar acompanhada, eu acho que é a melhor solução, assim, e tentar, né, enfim, é isso que a Fê falou, todo mundo que, todas as mulheres que já fizeram alguma entrevista passaram por alguma situação que não, às vezes não chegou ao assédio, mas já foi de algum nível de constrangimento, né? Então, é um pouco aquelas dicas para tentar evitar assédio. A gente sabe que não depende da gente, mas é aquilo, o máximo possível controlar o ambiente, né? Ambientes que tipo tenha mais gente, se sentir confortável, levar um colega, uma colega, alguém para observar, um pouco que a gente falou na primeira aula, né? Avisar que tá entrando, que vai fazer uma entrevista, que não sei o quê. A própria gravação é um meio de proteção, né? No caso, em presídio, eu acho que é mais complicado, mas enfim. São essas mesmas estratégias que a gente usa um pouco no dia a dia para evitar situações de assédio mesmo, né? E é isso, em alguns momentos vão acontecer piadas e comentários e outras coisas que, infelizmente, não vai dar para reagir com o entrevistado. A gente vai ter que um pouco ignorar e tentar seguir a entrevista. Se for altamente constrangedor, concordo completamente com a Fê, né? Nenhuma pesquisa ou entrevista vale o teu bem-estar. Então, olha, não, tá ótimo. Acabou aqui, vou embora. Porque é isso, né? Tem outras pessoas para a gente entrevistar, então acho que também não vale a pena a gente insistir com uma pessoa ali que está te constrangendo se tem um universo, né, de gente. Então, partir para a próxima também, se o negócio chegar a um limite, eu acho. Eu ia falar justamente sobre isso, que a Amanda comentou. As entrevistas que a gente fazia com policiais eram sempre em duplas, então a gente sempre ia acompanhado. E tudo isso é importante de ser registrado no diário de campo, seja você fazendo entrevista, grupo focal, etnografia, tal. O diário de campo é fundamental, porque toda a produção do dado que você está construindo tem contextos, né, na forma como ele está sendo construído. Então, se você, por exemplo, percebe que o fato de você ser mulher está incidindo sobre as respostas do seu entrevistado, né, da pessoa que você está entrevistando, você está notando isso, é importante você colocar suas impressões nesse diário de campo, né? Então, por exemplo, tem uma pesquisadora que ela estava fazendo pesquisa sobre facções criminosas nas unidades prisionais, e na fase que ela estava fazendo a pesquisa dela, ela estava grávida. Então, chegou um momento que ela estava com barrigão e tal, e ela percebeu que as pessoas com as quais ela conversava, né, tinham outro comportamento com relação a ela por ela estar grávida. Então, ela começou a registrar isso também no diário de campo dela, porque daí ela começou, por exemplo, a ter acesso a outras informações que ela não tinha. Então, por exemplo, eles começaram a falar mais de filhos com elas, tal. Então, como também você, né, um pouco que a Giane também tinha colocado, né, o entrevistador também incide uma observação com relação ao entrevistado, né? As pessoas também estão produzindo uma representação sobre nós, né, enquanto entrevistadores. Então, é bacana a gente ter esses registros para a gente poder analisar depois a resposta, né? Ver se o fato de eu ser mulher, o fato de eu ser negro, o fato de eu estar vestido de uma determinada forma no fórum, tal, com relação à vestimenta, né? Que a Jane comentou. Nós, né, não sou advogada, mas o meu campo é fazer pesquisa no judiciário. Então, quando eu ia do jeito que eu ia no dia a dia, né? E aí, por várias vezes, eu era barrada no fórum, porque, sei lá, me confundiam com familiar de alguma pessoa que estava respondendo algum processo, enfim, eu, né, não me identificava como alguém do mundo jurídico, né? E aí também comecei a mudar minha vestimenta para... E aí você vai percebendo essas nuances no campo, né? Aquilo que vão
aceitando mais ou menos, e tudo isso é importante para a pesquisa e vale a pena colocar no diário de campo, que é praticamente os bastidores da pesquisa, né? É a cozinha, vamos dizer assim, né? É aquilo que você vai, no final, na tese, na monografia, na dissertação, você vai apresentar o prato prontinho, bonitinho, decorado, colorido. Mas, até chegar aí, a gente teve a cozinha, né? A mistura dos alimentos, a cozinha, né? Aquela sujeirada, né? Aquela coisa toda, e praticamente o prato pronto, feito final, é um pedacinho do processo dessa cozinha, digamos assim. Então, o diário de campo, ele é onde a gente vai registrar toda a nossa experiência, tudo que a gente passou, seja com a entrevista, seja com o grupo focal, seja com etnografia, seja mesmo com acesso a documentos, né? Então, por exemplo, quando a gente ia ter acesso a autos processuais, né, fazer uma análise nos processos e tinha que ir para o cartório, a forma como eu fui recepcionada, né, que sempre me pediam OAB, eu falava que era pesquisadora, tal, e aí tinha que explicar a pesquisa, dizer por quê. Então, tudo isso era importante de ser registrado também num diário de campo, né? Então, e esse diário vai conter o quê, né? Vai dizer dos obstáculos, das dificuldades, das restrições, né? Ele não mostra apenas como a pesquisa foi feita, mas também ela mesma pode se transformar num dado. E aí depois eu vou dar um exemplo de vocês de como, né, um diário de campo também pode se transformar num dado, um próprio dado da sua pesquisa, né? Pode passar. E aí você tem várias formas de registro desse diário, né? Que pode ser o próprio caderno ou bloco de notas, né? Um computador, a gente, quando fez campo nas audiências de custódia, alguns pesquisadores já levavam laptop ou tablet e tal, e já ia registrando, fazendo o registro ali direto. E o gravador, que depois que você sai, né, da entrevista, do grupo focal, da etnografia, você pode pegar o gravador e fazer um registro, um áudio registro, né, que depois você pode transcrever para não perder as ideias, né? Isso vale, sobretudo, naquelas situações em que fica difícil você fazer o registro. Então, por exemplo, eu vou numa audiência e o juiz implica que eu estou, sei lá, de repente implica que eu estou anotando tudo. Então, ele suspeita que eu estou anotando o nome das testemunhas, da pessoa acusada, tal. E aí, é melhor eu não usar esse recurso para fazer o registro. É melhor eu acompanhar a audiência na saída, pegar um gravador e já relatar tudo que eu vivenciei ali e tal, porque para não perder, né? Então, também ver as situações em como que eu posso usar o computador, o caderno, o bloco de notas, ou o gravador. Pode passar. E aí, um exemplo de diário de campo que a gente fez, uma pesquisa de campo na audiência de custódia em 2019, e aí é só para mostrar para vocês, né, um pouquinho do que a gente colocou nesse diário de campo, né? Então, bom, a gente falou o horário que a gente chegou, né? Então, a situação que a gente chegou. Aí falamos do desafio, né? Um dos primeiros desafios que tivemos na nossa primeira ida ao campo foi o reconhecimento da nossa presença como pesquisadoras autorizadas em assistir às audiências. Como compartilhado pelos demais colegas, nossa presença teve que ser certificada no cartório, que num primeiro momento pareceu saber da nossa pesquisa e aparentemente haviam sido avisados pela juíza, né? A juíza responsável pelas audiências. No entanto, inclusive posteriormente, ao longo da pesquisa de campo, a gente percebeu que a juíza não havia comunicado os juízes sobre a nossa pesquisa. E aí o cartório acabou assumindo o papel de nos distribuir nas salas. Então, antes da gente entrar nas salas, o pessoal do cartório perguntava para os juízes quem autorizava. Isso interferiu no nosso campo, isso interferiu na nossa pesquisa, porque a gente tinha uma estratégia de entrar aleatoriamente nas salas de audiência, né? Não focar num juiz específico, mas acompanhar várias audiências em várias salas aleatoriamente durante o período de campo. Isso não foi possível porque a nossa entrada era sempre filtrada pelo cartório, e isso constou também
no nosso diário de campo, isso constou como um dado da pesquisa, porque a gente estava pesquisando justamente a questão da legitimidade, que tem uma série de requisitos, mas dentre eles a questão da transparência, da abertura ao público, dessa relação, dessa interação. E aí a gente já sofrendo, né, essas restrições, isso já sinalizava um outro dado para a nossa pesquisa, que era, bom, aqui não existe um padrão de conduta do juiz com relação a pesquisadores, né? A gente sempre tinha que variar as nossas estratégias para conseguir entrar no campo, né? Pode passar. E aí, algumas dicas para vocês, tem esse do Quinquilharia com a Débora Diniz, que ela explica como fazer um diário de campo, que é muito legal, e também esse outro sobre modos de observar, modos de fazer, né? Observação, que pode ajudar vocês também nessa, né, nesse exercício de fazer um registro de campo, de colocar tudo isso, todo o relato da experiência da pesquisa, que depois vai ajudar muito na análise dos dados que vocês coletarem. Eu acho que é isso por hoje, pessoal. That's all for. Alguma pergunta, gente? Bom, então, eu vou me despedir de vocês, porque na sexta-feira eu não vou poder estar com vocês, mas eu vou deixar meu e-mail com as meninas compartilhar meu e-mail também. Dizer que foi um prazer enorme. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito legal estar com as minhas colegas e com vocês também. E agradecer a todo mundo de ficar essa hora. E vocês se veem na sexta. A Rebeca perguntou sobre acesso à gravação da aula passada. Bom, Rebeca, a gente vai disponibilizar a gravação, mas quem vai fazer a disponibilização dela é a FEFELESH. Então, a gente não consegue disponibilizar antes que isso aconteça, mas a gente pode ir avisando como que eles vão fazer. A gente não sei ainda como que eles vão fazer, eles vão colocar, por exemplo, no canal deles e tal, mas assim que a gente tiver mais informações, a gente pode circular com vocês. E desculpem a confusão do link, pessoal. Eu acho que eu fui para a caixa de spam de alguns. Me tirem do spam, gente, para receber meus e-mails. Eu tenho tanta coisa interessante para mandar, legal, bacana. Me libera aí, me tira do spam. Eu sou Gorete de Marcos de Jesus. Se vocês verem meio de Jesus na sua caixa postal... Sou eu! É Jesus, Não, é Jesus querendo falar com vocês, mas eu não vou chamar ninguém para outro plano, não, a não ser para esse Jesus virtual. está querendo falar com vocês no e-mail, gente. Aceitem Jesus. Para dar essa aula divina, só isso. Tirem Jesus do spam. Né, mas não se preocupe, a gente reenvia esse e-mail com o link. Esse é o link que funciona sexta-feira. Então, enfim. E também, gente, na sexta, se vocês tiverem dúvidas, tipo, não sei, de entrevista, de grupo focal, de outras etapas da pesquisa, a gente também tenta, né, no limite dos nossos conhecimentos, sanar e aí, de repente, também encaminhar para a Gi, para a Fê, e aí a gente se organiza. E lembrando que no e-mail da Gorete tem um passo a passo sobre a gente ter o debate lá da Comitê de Ética que a gente fez na aula passada. A gente também tem contatos com pessoas que tentaram o processo, a gente também pode ajudar. Então, se vocês tiverem dúvidas a posteriori, podem escrever para a gente também. É isso, gente. Isso, pessoal. É isso. Boa noite. Boa noite. Possam liberar. Ninguém quer ir embora, gente. Ninguém quer, fica todo mundo aqui esperando um sorteio,